seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Movimentação de janeiro a maio nos portos do Rio Grande do Sul. Coordenador do Procon esclarece sobre preços excessivos. Intercâmbio para jovens gaúchos nos Estados Unidos. Polícia Civil desencadeia a operação contra a quadrilha especializada em roubos de veículos. Novo presidente da Petrobras. Empregos formais no Brasil. E ainda, novos cartões do Auxílio Brasil. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Portos RS divulga resultados das movimentações do primeiro semestre. Foram divulgados os números do cais de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Em destaque entre os grãos, o trigo teve variação positiva no Porto do Rio Grande, acima de 266%. Os resultados estão abaixo de anos anteriores, devido à questão sanitária e política sobre que o mundo sofre. Foi divulgado pela Portos RS na última semana os resultados das movimentações do período de janeiro a maio de 2022. As movimentações são referentes às operações realizadas no cais públicos do Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, além dos terminais existentes no complexo portuário do Rio Grande. O trigo está entre os destaques do Porto do Rio Grande nos primeiros 5 meses do ano. Entre as variações positivas do trigo, com 266,83%. O milho com 88,53%. Cloreto de potássio com 44,26%. E o cavaco de madeira com 40,52%, em relação ao mesmo período do ano passado. O total das movimentações no Porto Marítimo do Rio Grande do Sul somaram de janeiro a maio 14.933.212 toneladas. Desse montante, 2.476.034 toneladas foram obtidas com a movimentação de trigo. Mais de 518 mil toneladas com milho. E mais de 554 mil toneladas com o cloreto de potássio. E mais de 631 mil com os cavacos de madeira. Já as movimentações de farelo de soja em grão, arroz, fosfatos, madeira, celulose e demais mercadorias atingiram a marca de 11.271.118 toneladas. Em relação ao mesmo período do ano de 2020, o Porto do Rio Grande registrou uma pequena queda de 3,79% em sua movimentação total, em que no ano de 2020 foi de 15.552.279 toneladas. Enquanto em 2022 foi de 14.933.212 toneladas. A invasão da Ucrânia pela Rússia prejudicou as exportações da Ucrânia e colocou a economia da Rússia sob sanções comerciais e tem gerado novos gargalos na cadeia de suprimentos global, assim como outros fatores como o aumento do número de casos de Covid-19 na China, o congestionamento portuário na costa oeste dos Estados Unidos e a falta de containers novos contribuíram para prolongar esta ruptura. A movimentação de 14.933.212 toneladas de janeiro a maio no Porto do Rio Grande também é reflexo da super queda do grão de soja deste ano em comparação com 2021,
que registrou uma variação negativa de 78,79% do grão movimentado, enquanto em 2021 foram movimentados 4.604.597 toneladas em 2022. Foram mais de 976 mil toneladas. No final da tarde de ontem, foi firmada uma parceria entre o governo do estado e o consulado norte-americano em Porto Alegre. A parceria consiste em um intercâmbio para esportistas do nosso estado e desenvolvimento social para eles. Entre eles, uma atleta aqui do município do Rio Grande está selecionada. Foi lançada essa semana pelo governador Ranolfo Vieira Júnior o programa Esporte para a Mudança Social, em parceria com o Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre. O objetivo é realizar uma troca entre as culturas, assim como utilizar o esporte como catalisador de mudanças sociais para a população jovem. A ação promoverá a viagem de 8 jovens gaúchos, de 16 a 18 anos de idade, praticantes de artes marciais e integrantes de projetos sociais em Boston, nos Estados Unidos. A Central Única das Favelas também é parceira e colaborou na seleção dos 8 jovens que representam as regiões do estado. Os intercambistas selecionados são moradores de cidades priorizadas pelo RS Seguro, como é o caso da Maria Eduarda Machado Silveira, aqui do Rio Grande, que vai participar do intercâmbio. Os intercambistas representam cidades do estado como Bento Gonçalves, Santa Maria, Tramandaí, Pelotas, Esteio e Passo Fundo. O intercâmbio ocorrerá no dia 22 de julho e vai até o dia 4 de agosto. 5 adultos vão acompanhar o grupo, 2 representantes da CUFA, 2 servidores da equipe do RS Seguro e uma professora e tradutora da língua portuguesa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ponto de entrega voluntária é inaugurado em São José do Norte. A ação visa o recebimento de resíduos que são frequentemente descartados de maneira incorreta pela população em áreas públicas. Em São José do Norte, foi inaugurado o ponto de entrega voluntária. Esse ponto de entrega serve para receber resíduos específicos de até 1 metro cúbico, que equivale ao volume de uma carroça pequena. Esses resíduos, que com frequência são descartados pela população em áreas públicas ou inadequadas. Agora, os objetos de restos de obras da construção civil, como tábuas, tijolos e pisos, resíduos de podas, móveis e eletrodomésticos, já podem ser descartados com responsabilidade, evitando que estes materiais sejam despejados em áreas impróprias e facilitando para a reciclagem dos mesmos. O ponto de entrega voluntário fica localizado nas proximidades da Escola João de Deus Colares. E ontem pela manhã, na capital, a Polícia Civil iniciou uma operação que visava uma quadrilha especializada em roubo de carros. Na ação, foi preso um homem que estava usando tornozeleira elétrica e seguia cometendo crimes. Vamos conferir. Na última terça-feira, 5 pessoas foram presas pela Polícia Civil, durante a operação que tem como alvo uma quadrilha da capital especializada em roubos de veículos. As ordens judiciais cumpridas foram decorrentes de investigações que se iniciaram há mais de 3 meses, quando policiais civis passaram a monitorar a quadrilha. Um homem de 32 anos, que cometia delitos como de roubo de veículo, roubo a transporte coletivo, roubo a pedestre. O indivíduo que faz uso de tornozeleira eletrônica foi localizado em casa, no bairro Aparício Borges, em Porto Alegre. As outras 4 prisões, todas temporárias, ocorreram nos bairros Aparício Borges, Restinga, em Porto Alegre, e nas cidades de Viamão e Cachoeirinha. O coordenador aqui do PROCON, do município do Rio Grande, trouxe algumas informações importantes para o consumidor, como a orientação para os preços excessivos e os canais de denúncia. Vamos ver agora.
coordenador do PROCON do Rio Grande, Douglas César, informou sobre como é a atuação das fiscalizações do município. A maior parte das fiscalizações, elas são feitas mediante denúncia, a não ser por operações pré-agendadas do PROCON. Em relação aos combustíveis, nós temos uma questão muito delicada, que é o aumento injustificado por especulação. Então, isso nós verificamos bastante. Por exemplo, se um aumento de combustível é anunciado pela Petrobras para ocorrer na quinta-feira, e esse aumento de combustível e os postos de combustíveis aumentam um dia antes, lesando o consumidor, sem comprar o combustível com preço reajustado, aí a nossa fiscalização entra em ação, né? Tanto de forma direta, indo no posto, quanto requerendo as notas fiscais para essa averiguação. E, constatando a irregularidade, nós efetuamos a devida multa. O coordenador ainda orientou sobre como o consumidor deve agir em caso de preços excessivos. Preços excessivos. Entre em contato diretamente com o gerente desse comércio, dessa loja. Se não houver uma resolução, pode procurar o PROCON por meio dos nossos canais de WhatsApp, e-mail ou indo diretamente na nossa sede. Nós encaminharemos um fiscal para verificar o que está acontecendo em loco e também solicitaremos as notas fiscais para verificação geral dos preços das mercadorias. Vamos falar de previsão do tempo. A tarde de hoje será de predominância de sol com poucas nuvens em parte do estado. Apesar do sol, as temperaturas caem. Em São José do Norte, a temperatura mínima chega a 6 graus. O que ainda segue é a umidade, e é bastante alta. Em Rio Grande, a umidade relativa do ar chega a 94% hoje. Rio Grande, que amanheceu com uma sensação térmica de 3 graus e céu bastante nublado, terá uma parte da tarde a presença do sol e o céu limpo de nuvens. Já à noite, as nuvens aparecem mais em pouca quantidade. Os ventos serão fortes e podem chegar aos 43 km por hora. Hoje, o que diminui é a sensação térmica. A umidade segue alta, ficando em 94%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 7 graus a mínima. Não há risco de chuva à tarde, nem à noite. São José do Norte, que também amanheceu com muita nebulosidade e bastante frio, terá a presença do sol na parte da tarde. À noite, o clima seguirá firme com poucas nuvens. Os ventos serão fortes e baterão na casa dos 43 km por hora. A umidade seguirá alta, ficando em 94%. A temperatura fica entre 15 graus a máxima e 6 graus a mínima. Não há risco de chuva na parte da tarde e nem à noite. Dom Pedrito, que amanheceu com frio e uma leve névoa ao amanhecer, terá uma tarde de predominância de sol e pouquíssimas nuvens. Na parte da noite, o tempo também será firme e com pouquíssimas nuvens. Os ventos ficarão mais fortes hoje e chegam a 30 km por hora. A umidade está alta, chegando a 94%. As temperaturas serão baixas ao longo de todo o dia. A máxima poderá chegar aos 14 graus e a mínima aos 6 graus. Não há risco de chuva. Camaquã teve uma manhã chuvosa, mas na parte da tarde a predominância será de tempo aberto e sol. À noite o clima se mantém firme e com poucas nuvens. Os ventos aumentam e chegam a 29 km por hora. A umidade segue alta, chegando aos 91%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 7 graus a mínima. Não há risco de chuva. Em Venâncio Aires, após uma manhã nublada e chuvosa, terá uma tarde com a presença do sol e algumas nuvens. Já à noite, o clima seguirá firme e sem presença de nuvens, deixando o céu estrelado. Os ventos moderados ficam em 28 km por hora. A umidade que seguirá alta hoje, ficando em 91%. Não há risco de chuva. Caio Mário Paz de Andrade assumiu ontem no Rio de Janeiro a presidência da Petrobras. Ele é o
comandar o governo estatal do Jair Bolsonaro. A expectativa do governo federal é que ele não autorize novos aumentos no preço da gasolina e do diesel até as eleições. A cerimônia de posse foi privada na sede da companhia no Rio de Janeiro, segundo uma nota emitida pela estatal. Durante o dia todo, Mário Paes participou de reuniões e conversou com colaboradores internamente. Ele entra para ocupar o cargo que era de José Mauro Coelho, desligado da empresa no último dia 20, depois de pedir demissão por ser pressionado a dar explicações sobre a alta dos preços dos combustíveis. Desde então, a cadeira era ocupada de forma interina por Fernando Borges. O novo mandatário da empresa mais valiosa da América Latina é formado em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduado em administração e gestão pela Universidade de Harvard, além de mestre em administração pela Duke University, nos Estados Unidos. Na gestão de Paes de Andrade, o Planalto espera que novos reajustes nos preços da gasolina e do diesel não sejam autorizados até as eleições. Nos últimos meses, membros do governo, inclusive o presidente Bolsonaro, realizaram duras críticas contra a antiga administração da Petrobras e chegaram por diversas vezes a questionar o lucro da empresa. Recentemente, o preço médio da venda da gasolina nas distribuidoras teve alta de 5% e o do diesel de mais de 14%. Em maio deste ano, o Brasil registrou um saldo de 267 mil novos empregos formais. Os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. No mês passado, foram registradas 1.960.960 contratações com carteiras assinadas e 1.683.942 desligamentos. Já o total de trabalhadores com vínculo formal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aumentou 0,67% em relação ao resultado de abril deste ano. No acumulado do ano, foi registrado saldo de 1.051.000 empregos, decorrente de cerca de 9.700.000 admissões e de 8.600.000 desligamentos. Os 5 grandes grupos de atividades econômicas avaliados registraram saldos positivos em termos de criação de empregos formais. O setor de serviços voltou a ser destaque, com um saldo de 120.000 postos. Em seguida veio o comércio, a indústria, a construção e, por fim, o grupo de atividades da agricultura, pecuária e pesca. Todas as 5 regiões brasileiras tiveram saldo positivo, com destaque para o Centro-Oeste, com mais 34.000 vagas. Na sequência, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. O estado que mais gerou postos de trabalho foi São Paulo, com um resultado positivo de 85.659 postos. Logo depois veio Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em um novo emprego em maio foi de R$ 1.898,02, valor R$ 18,05 menor que a média calculada em abril. Os beneficiários do Auxílio Brasil vão começar a receber novos cartões com a marca do programa, com chip e que poderão ser usados para pagar compras no débito. Atualmente, o cartão Bolsa Família só tem a função para saque. Desde novembro do ano passado, o Auxílio Brasil atende mais de 18 milhões de pessoas com repasses de R$ 400 mensais de benefício básico. Ainda há rendas complementares possíveis de acordo com o perfil de cada grupo familiar, como Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural. Com a mudança, a maior parte dos beneficiários começou a receber o valor automaticamente por meio do antigo cartão do Bolsa Família, pelo cartão Cidadão ou pelo aplicativo Caixa Tem. Somente as novas famílias que ingressaram no programa social a partir de janeiro deste ano receberão em casa o cartão do Auxílio Brasil. A partir de agora, quem recebe um cartão do Auxílio Brasil não precisa mais se deslocar às agências bancárias. O cartão pode ser usado diretamente na padaria, no mercadinho e no comércio local. A intenção é fazer com que as famílias atendidas pelo programa abram suas contas bancárias com os novos cartões do programa, assim como o auxílio emergencial pago por meio de conta digital e aplicativo durante a pandemia de coronavírus.
E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.